Seja bem-vindo, aluno, mais uma vez. Estamos reunidos pelo vídeo do YouTube para darmos mais uma continuação aos nossos estudos de física do nono ano. Agora sobre luz. E o que é luz? Conforme o enunciado, luz é uma forma de energia. Então vamos tratar o estudo da luz em cima dos conceitos também de energia. Vamos falar como ocorre a sua propagação, como a luz ela reage em determinadas superfícies. Tudo isso a gente vai falar o básico aqui sobre o conceito de luz. Para que a gente possa entender melhor a introdução deste conteúdo, falando sobre luz, é bom se entender que por muito tempo vários cientistas, como estes carinhas que eu vou mostrar para vocês aqui, travaram uma polêmica sobre a natureza da luz. Isaac Newton, por exemplo, afirmava que a luz era constituída por partículas. Já contemporâneo de Newton afirmava que a luz era uma onda. Saber de que é feita a luz e como ela se desloca de um ponto a outro foram questões que mereceram muitos debates e estudos experimentais. Trataremos aqui a luz por meio de seu comportamento ondulatório. Então nós trataremos aqui, no estudo de luz referente ao conteúdo do nono ano, da luz por meio do seu comportamento ondulatório. Todo esse estudo que nós vamos preparar se baseia basicamente nisso. Tá? Caros alunos, a onda, por ela ser uma forma de energia, e nesse caso nós vamos estudar a sua propagação, conforme dito há instantes atrás, é bom entender que a luz por si só, ela se propaga em todas as direções, e também consegue se propagar no vácuo. É só a gente entender como é que a luz solar chega até o nosso planeta. Se logo após a atmosfera existe uma região que é o vácuo, o espaço. Então a luz ela consegue deslocar-se também no vácuo e atingir várias distâncias, assim ela consiga se propagar. Enfim, ela se propaga, pois já consegue se propagar tanto no vácuo como em meio material. Então, nosso estudo da ondulatória do estudo da luz vai se centrar em cima do seu aspecto eletromagnético, que é em cima do que nós vamos estudar o conceito da luz na física do nono ano. Isso quer dizer o quê? Que o que nós percebemos da luz é aquilo que nós chamamos de espectro da luz visível ou luz branca. Então, imaginemos uma seguinte situação. À noite, houve um blackout, energia sumiu das luzes da sua casa e tudo ficou escuro. Então, você consegue ver os objetos dentro da sua casa? Não. Por que não? Porque para que esses objetos sejam vistos por você, é preciso que a luz reflita nesse objeto e ele venha para a retina do seu olho, para que o seu olho consiga gerar esta imagem. Conforme nós não temos luz irradiando nesses objetos, você também não consegue ver. Mas, se eu acender uma vela ou a lanterna do meu celular, eu vou começar a enxergar esses objetos. Então, levando em consideração uma vela ou a lâmpadazinha da sua casa, considerando que a energia retornou. Uma vez acendendo a luz, a lâmpada da sala ou uma vela, nós vemos o quê? Que nós conseguimos ver os objetos ali situados naquele ambiente. Isso por quê? Porque a luz que se propaga desses dois objetos, a vela ou a lâmpada, foca na imagem e ela é refletida para os nossos olhos, conforme dito anteriormente. Então, com isso, nós já podemos ter mais dois conceitos relacionados ao estudo da luz, que é o que chamamos de corpos luminosos, que são aqueles corpos que conseguem emitir luz. Então, como exemplo de corpos luminosos, eu tenho as lâmpadas, aquelas que a gente dedinho na tomada, vai lá, acendeu e ela emite a luz. As velas, que nós também podemos acendê-las e ela fica irradiando luz. O sol, como exemplo, existem outros exemplos que nós podemos estar citando. Se o objeto ele emite luz e luz própria, então trata-se de um corpo luminoso.
Então, mas se ele não emite luz, simplesmente ele reflete a luz que outro objeto produziu e emitiu, então se ele só faz a reflexão dessa luz, então ele passa a ser um corpo iluminado. Exemplo de corpo iluminado: seu livro, é isso? O que mais? A mesa na sua casa, tá? O que mais? Uma árvore. E assim por diante, você consegue já entender os dois conceitos aqui básicos de corpos luminosos e corpos iluminados. Agora, em relação ao comportamento desses objetos em relação à luz, eles podem ser considerados transparentes, translúcidos ou opacos. Vamos para um exemplo, né? Vamos dizer que eu tenho um vidro, do outro lado deste vidro eu tenho um objeto qualquer. Eu consigo enxergar esse objeto através do vidro. Isso significa o que para mim? Que este vidro é um objeto transparente. Tá? Pois eu consigo ver perfeitamente, total, o objeto através desse vidro. Mas se esse vidro ele é um pouco fosco, um poucozinho opaco, eu não consigo ver o objeto por completo e é simplesmente uma silhueta dele, então ele passa a ser um objeto translúcido. E um exemplo final de objetos opacos: temos uma parede, do outro lado eu tenho um objeto, não consigo ver o objeto. Isso por quê? Porque a luz não consegue passar completamente por esse objeto, impedindo que a gente enxergue a imagem produzida do outro lado. Ela está lá, sabemos que está lá, mas não conseguimos ver, pois a luz que foca nesta imagem não consegue chegar até a nossa retina. Diferentemente do translúcido, pois a luz consegue passar numa intensidade pouca, mas a gente consegue assim fazer a silhueta da imagem do desenho, né? E assim também como no transparente, pois a luz consegue passar completamente através desse objeto transparente, fazendo com que nós conhecemos a imagem que está do outro lado. A luz, ela se propaga em meio homogêneo da seguinte forma: em linha reta e em todas as direções. Isso pode ser bem explicado quando a gente observa, né, um eclipse, por exemplo, certo? Ou um eclipse solar ou um eclipse lunar. Tá? A gente consegue observar isso, pois se a luz ela se propaga em meio homogêneo, em linha reta em todas as direções, então podemos imaginar um eclipse do tipo: a luz do Sol se propagando, tendo um objeto à sua frente que está impedindo que essa luz toda chegue a um objeto logo à frente. Então esse objeto que está entre o Sol, neste caso estamos falando da Lua, entre o Sol e a Terra, vai gerar uma sombra, né? E esta sombra é o que nós chamamos de eclipse. Por quê? Porque neste caso a Lua faz aqui o papel de um objeto opaco, fazendo com que essa luz que sai, que é emitida do Sol, não chegue completamente à Terra. Isso é um experimento bem básico para entendermos como a luz se propaga, sempre em linha reta, porém em todas as direções, pois se nós tirarmos daqui a Lua do meio da Terra, deslocar ela daqui, então todo o feixe de luz que sai do Sol chega com a intensidade na Terra, clareando toda a sua superfície. Então, como já falamos, né, a luz se propaga aí no meio homogêneo, em linha reta em todas as direções, porém, dependendo do material por onde ela se propaga, a sua velocidade vai mudando. Para a gente entender, qual é a velocidade da luz no vácuo? Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, certo? Mas se eu mudar a superfície, se eu estiver falando da água, por exemplo, na água a luz vai se propagar a 225 mil quilômetros por segundo. Então, você já vê que há uma diferença de velocidade aqui, né, para menos. A luz desce um pouquinho a sua velocidade. E se for no vidro, essa velocidade cai mais um pouco. Ela passa a 200 mil
quilômetros por segundo. Como a luz se propaga numa velocidade muito grande, né, e como a gente se falando aqui já da astronomia, os cientistas vê que o universo é muito grande, então calculam a distância do universo numa unidade de medida chamada de anos-luz. Isso significa o quê? O quanto que a luz consegue percorrer no período de um ano. Para você ter uma ideia, olha o cálculozinho de quanto a luz consegue percorrer dentro de um minuto. Olha como fica a fórmula. Isso é só para você entender o quanto que a luz se propaga numa velocidade rápida. Então isso faz com que a gente fique pensando, tentando fazer os cálculos em meio à sua velocidade. É possível fazer? Claro que é, mas leva bastante tempo. Como todas as ondas eletromagnéticas, a luz apresenta comportamentos variados ao interagir com a matéria. Esses comportamentos é o que nós chamamos de fenômenos ondulatórios, e vamos falar um a um aqui para que a gente possa entender o que é ou como é a diferença de um para o outro. São três fenômenos que a gente classifica: a reflexão. A reflexão é o retorno do feixe luminoso para o meio do qual ele veio. Então, por onde ele veio, ele retorna. Isso é o que nós chamamos de reflexão. Refração é um fenômeno óptico que acontece quando a luz atravessa a superfície de separação entre dois meios. É o que a gente observa bastante quando você tem um copo com água, coloca uma caneta, um lápis dentro, você vê que a imagem dá uma leve distorcida. Essa leve distorcida é o que nós chamamos de refração. O terceiro ponto, a absorção, conforme o nome já está dizendo, ocorre quando a energia eletromagnética da luz ela é absorvida pelo meio material em que ela incide. Cada um desses fenômenos ondulatórios ele requer um pouquinho mais de detalhe dentro dos nossos estudos. Se um feixe luminoso retorna para o meio em que ele veio, então nós estamos falando de reflexão. Reflexão da luz. Toda a superfície plana que reflete o feixe luminoso para o meio de onde ele veio, nós chamamos isso de espelhos. Então, observe esta imagem, apesar de estar aqui, vou colocar ela na tela toda. Observe essa imagem. Nesta imagem, o que nós temos? Na ilustração a seguir, o raio luminoso que encontra o espelho no ponto I, eu chamo ele de raio incidente, o RI. E o raio que retorna para o meio de onde ele veio, representado por RR, é o meu raio refletido. Considerando essa reta normal do centro, perpendicular ao espelho passando por I, denomina-se reta normal. O raio incidente e o raio refletido formam com essa reta normal um ângulo que eu chamo de ângulo de incidência, representado aqui por I, e o ângulo de reflexão representado por R. Então, mais uma vez, o raio incidente vem, retorna, o raio refletido, essa reta que nós chamamos de reta normal, ela forma dois ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Agora, é bom entender que o raio incidente, o raio refletido, a reta normal são coplanares. O que quer dizer isso? O que quer dizer coplanares? Que elas pertencem ao mesmo plano, assunto da matemática, da geometria. Tá? E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É básico, certo? Então, entender esses pontos dentro de um espelho no contexto de reflexão é super importante para a gente quando nós formos trabalharmos assuntos mais complexos, tanto no conteúdo do nono ano quanto no estudo do ensino médio que vem um pouco mais à frente.